Olá, pessoal. Bom, não deu certo a gente fazer um encontro, então eu resolvi gravar. Eu sei que eu estou super perto, mas é que não tem outro jeito. Então é o seguinte, eu vou começar a ver o texto junto com vocês, né? Eu vou estar usando o texto que o padre orientador, o padre Renato, mandou como apoio, né? E então a gente vai E então está falando um pouco da minha experiência, colocando junto com o texto. O Marcelo e o Bruno tentaram participar comigo. No meio do processo, minha internet caiu. E como quinta-feira é dia de live, é sempre muito complicado quinta-feira. Então, a gente vai. Eu vou mandar o vídeo, vou colocar no meu canal do YouTube e aí cada um pode ver na hora que quiser. Tá bom? Vamos lá, retomando. Eu vou acompanhar pelo texto que o padre sugere, que é para a gente não ter surpresinhas. Bom, a primeira coisa que ele fala do texto é o seguinte, que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, que a gente tem que se preparar devidamente. E também que a gente procure sempre estar acompanhado junto com o seu acompanhante, né? Que ele consiga saber dos passos que você está dando e principalmente das realidades e dos problemas que você está passando. Né? Claro, problemas da vida pessoal não dizem respeito, são problemas na vida de oração. Né? Outra coisa que ele pede é para que a gente evite a curiosidade de ver todos os textos, porque cada texto tem o seu momento de aparecer dentro dos exercícios. E isso a gente pode levar, pode ficar tranquilo. Todos os textos têm a sua importância e a necessidade, né? E eu queria propor para vocês o seguinte: vamos pensar um pouquinho sobre os exercícios espirituais hoje, né? Antes de entrar nos exercícios espirituais, a gente precisa ter o que ele chama aqui de conscientização do terreno social. Quer dizer, conhecer um pouco a realidade social, né? Alguns de nós, ele fala aqui, vive os exercícios em um ambiente de ar condicionado, né? Que não é o da realidade. Então, a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que fazem os exercícios, mas que não conseguem traduzir isso em obras na sua vida, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que faz os exercícios, mas que ao ver um mendigo se aproximar do seu carro, fecha o vidro, né? Que tal levar uma garrafa d'água para dar para o mendigo, porque ele não tem onde arrumar água potável? Outra coisa que ele fala no texto é o seguinte: lançar um olhar, ainda que só seja no plano nacional, sobre os grandes problemas do mundo, do terceiro mundo. Né? Trazer esses problemas que são os da política, os da vida nossa cotidiana, do jornal, né? Trazer tudo isso para dentro da oração. Trazer um mundo real para dentro da oração, já que quando você faz exercícios na vida cotidiana, você reza junto com as coisas que acontecem na vida cotidiana. Então, quando você não está num mosteiro, você está na vida cotidiana. Então, não tem aquela proteção, aquele amparo silencioso, aquelas portas fechadas e tal. Então, é importante que você traga essas coisas para dentro da sua oração. Outra coisa que ele fala que é importante é uma atualização do ponto de vista teológico. Né? O nosso mundo está em constante mudança e é importante que a gente consiga trazer essas mudanças para dentro da nossa oração.
Quer dizer, hoje em dia você tem pessoas com várias tendências teológicas. Então, você tem o padre Paulo Ricardo que fala isso. Tem o antigo Frei Leonardo Boff, totalmente progressista. E aí você fica, né, nessa avalanche, né, ele fala avalanche de sinais dos tempos que vivemos. Né? Então, trazer isso tudo, formar a sua opinião, como se você fosse um fiel da balança. Né? Nem tanto para lá, nem tanto para o outro lado, mas vendo tudo, escolhendo o que mais serve para você na sua oração. Procurar sintetizar tudo isso, né? Procurar trazer luz para os avanços da matéria teológica, né? Conseguir um pouco compreender que a forma de Deus agir nos exercícios espirituais é uma forma pedagógica, é uma forma que vai ajudar você passo a passo, acompanhando os textos da Bíblia, então você conseguir ter a sua experiência de uma maneira livre. Né? Outra coisa que também que ele está pedindo aqui no texto é os exercícios são como um teste para saber né, se a sua espiritualidade é uma espiritualidade autêntica. Né? Ele vai estimular. O exercício espiritual sempre tem que estimular o seu compromisso pessoal. Né? Um exercício espiritual que deixa você descrente da humanidade ou que deixa você desanimado para trabalhar nas causas sociais, ele não é muito recomendado. Né? O padre Júlio Lancelotti sempre fala que se você lê o Evangelho e fica tranquilo, você não fez uma boa leitura do Evangelho. Outra coisa, então, é acompanhar as mensagens do dia a dia, né, e ver como Deus se revela diante dessas coisas que se passam no nosso dia a dia. Né? Depois ele vai falar sobre o que Santo Inácio pensa dos exercícios, aí vale a pena ler. E aí ele vai para o ponto que para mim é o central da gente falar, né? A oração, que é esse momento de encontro com Deus. Né? Para fazer os exercícios espirituais é necessário que você tenha alguma experiência de oração. Mesmo que seja uma experiência de rezar um terço, né? Mas você precisa ter alguma experiência de estar na presença de Deus, de não ser uma coisa assim que você tem que estar ativo, fazendo algo o tempo todo, tem que estar dançando ou pulando ou fazendo qualquer coisa. Não. Ele pede para que a gente consiga fazer silêncio. Né? E acho que uma das coisas que vale a pena sempre lembrar é que às vezes, né, com algumas pessoas acontece que na hora que você faz silêncio, todas as suas lembranças, o caos do dia a dia, as coisas que tinha que fazer, que não fez, blá, 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 tudo isso voa por cima da gente, né? E a gente acaba tomando um caixote, não sei se alguém já tomou um caixote na beira do mar, que vem aquela onda pelas costas, que você fica de quatro no chão na beira da praia. Né? Então, pensar um pouco que a primeira coisa que você tem que fazer é preparar o seu espaço e preparar o que você vai meditar. Então, antes da oração, prepara o teu texto, separa, põe um marcador de página, ou deixa aberto já na Bíblia o texto que você vai ler, pega aquele papelzinho dos passos da oração, deixa tudo mais ou menos à mão, né? Inclusive o papel que você vai fazer depois, o caderno que você vai fazer o exame, né? A revisão da oração, né? E aí então você começa a fazer aquele momento de começar a se preparar. Procurar uma posição cômoda, sentado, né?
Evitar o deitado, porque o deitado a gente dorme. Né? Eu muitas vezes já dormi na capela de Itaici e acabei atrapalhando a oração dos outros com o meu ronco. Né? Então, procurar uma posição cômoda, mas que não seja uma posição de dormir. Né? E começa, né, a pensar, a tomar consciência de todo o teu corpo. Vai tomando consciência das pernas, da coxa, do teu bumbum, onde você está sentado, né, das tuas costas, da posição, né, sentir um pouco os teus braços, as tuas mãos, e vá tomando consciência desse corpo enquanto respira profundamente. Né? E nesse momento você pode repetir alguma frase. Ele até sugere aqui uma frase, deixa eu achar. Respira e fala, Senhor, e expira dizendo, tem piedade de mim, que sou pecador. Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador. E aí você vai repetindo essa frase, né? E enquanto isso você vai oxigenando o seu cérebro e vai começando a tomar uma consciência, mas uma consciência calma de tudo que está à sua volta. Né? Os barulhos à sua volta, tenta também trazer eles para dentro da oração, fazer eles fazerem parte do teu momento de silêncio. Porque não dá para a gente parar o mundo para fazer oração. O meu cachorro, por exemplo, fica latindo aqui enquanto eu estou falando. Não tem problema, traz isso junto. Aceita essa presença. Né? Algumas pessoas gostam de queimar incenso, outras pessoas gostam de acender a vela. E a vela tem uma coisa muito legal, que a vela, mesmo que você vire a vela para lá e para cá, a vela ela tem uma busca sempre para o alto, né? Então ela é uma imagem que sempre coloca você em direção ao Criador, em direção ao céu. Né? Então é sempre bom ter uma vela. Então quando tiver mais difícil de se acalmar, se concentra na vela, fica na vela. Olha para ela, vê as performances dela, né? Mas sempre pensando, né? Eu também quero me elevar, eu também quero ir para o alto. Né? E aí você então vai ficar diante de Deus, né? Se concentrar, eu estou diante de Deus. E aí você pode, inicialmente você pode conversar com Deus, com Maria, com Jesus, né? E se colocar diante dele como uma pessoa conversa com outra pessoa, como um amigo que conversa com outro amigo. Né? Aqui ele fala, diante de Deus não há nenhum tema tabu. Tem que aprender a justificar-se com ele, tal como é e se sente em cada momento. Até as suas rebeldias contra ele devem contar-lhe pessoalmente. Então é trazer essa pessoa que é você, né? E saber que essa pessoa que é você, com seus defeitos, virtudes, alegrias e tristezas, essa pessoa é que está sendo chamada nesse momento na presença de Deus. E aí você vem para um outro passo, que é esse momento em que você espera. Então, você se coloca diante de Deus, você lê o texto que está sendo proposto e você espera. E aí você para, ouve, vai ouvindo o barulho dos grilos, das coisas, dos bichinhos, né? Da geladeira, eu estou aqui do meu computador. Então, tudo isso está povoando a minha mente. Mas também está o texto que eu estou lendo. Né? E nesse momento, eu deixo que Deus seja Deus. E eu peço para minha mente parar. E que ela deixe que Deus fale aquilo que Ele pretende falar. E isso é muito importante. E isso exige de você uma coisa que Ele fala aqui. Humildade é a porta por onde entra Deus. Né?
Então, esse é um momento em que você vai realmente experimentar, e eu lembro sempre do meu orientador que ele dizia que rezar é como ser um mendigo. Ele tem a mão estendida e vazia. Se por acaso alguém dá uma moeda, ele tem uma moeda. Se por acaso ninguém dá nada, ele não está pior do que no começo. E isso é uma humildade que a gente não está acostumado a ter. Porque em geral a gente é que quer estabelecer o nosso tempo, né? E a gente tem que tomar cuidado. Né? Tomar cuidado para que a nossa ansiedade não se deixe impor sobre os nossos desejos. Né? Outra coisa que ele fala aqui, cuidado também com a tendência a ficar pelas nuvens, voando para um perfeccionismo, ou pela obsessão que todos nós temos pela imagem negativa que nós temos de nós mesmos. Né? Não fica se culpando de nada, você não está aí para isso. Você não está fazendo uma confissão ou reconhecendo os seus pecados. Você está diante de Deus, esperando que Ele te fale algo. Só isso. Simples assim. Né? E aí, Santo Inácio fala nos exercícios. Por isso, se em um ponto concreto, né, encontro o que procuro, aí devo ficar sem ânsia de passar adiante até que me satisfaça. E aí isso é muito prático e é muito legal. E a gente até já conversei com alguns de vocês sobre isso, né? Quando achar um ponto, achar um texto, achar um tema que fala profundamente para você, fica ali. Não tenha pressa. Aproveita esse momento, é Deus falando. É o Espírito soprando no seu ouvido, né? E aí você então fica naquele momento, né? E no final você então vai fazer o exame, né? A revisão da oração. Pega o seu caderno com muita calma, escreve os sentimentos, escreve o texto, o trecho que mais chamou a atenção, escreve o que Deus está te pedindo e escreve e tenta lembrar de quais foram as suas resistências. Se você se distraiu, com o que foi que se distraiu? E aí, prepara para a próxima oração. E tenta fazer isso desse jeito sempre, né? Para que a gente possa sempre conversar sobre a oração e não precisemos entrar nas nossas vidas tal. O que eu não preciso entrar na sua vida, eu não preciso saber de coisas que não são necessárias que eu saiba. Né? E ele tem um texto que ele fala aqui, que é muito legal, que é: a oração não é algo que nós damos a Deus, porque nós não podemos dar nada a Deus que Ele já não tenha, ou que Ele já não faça. A única coisa que nós podemos dar a Deus é o nosso sim, porque isso Ele não tem. Né? É abrir o nosso coração, porque esse não está aberto de antemão, para que Deus mesmo dê a Ele, dê a nós o Ele mesmo, né? E que a gente possa criar essa relação de um amigo com outro amigo. Então é sobre isso que eu queria falar hoje. E acho legal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, né, ou quiserem falar o que pensam, o que acreditam que entenderam e se isso ajudou ou não. Tá bom? Eu acho que eu vou fazer assim com o nosso grupo. Eu toda semana gravo, né? E aí a gente vai conversando sobre isso. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Muito obrigado.